Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira live sobre a PENAB aqui da Secretaria de Cultura de Santos. Nossa ideia é hoje passar 2 editais específicos, né, para as pessoas poderem se inscrever. Nós vamos explicar passo a passo. Então, é uma novidade que a gente está criando aqui no Museu da Imagem e do Som, em conjunto com o Conselho de Cultura, e que a gente possa atingir várias pessoas, atingir mais gente, e ser o momento de tirar as dúvidas, né, das pessoas conversarem, tem o chat para participar, e a gente poder passar a informação de como vocês vão poder estar se inscrevendo na PENAB, né, que é a Política Nacional Aldir Blanc, nos editais que a gente agora termina a inscrição sexta-feira. Então é o momento de tirar as dúvidas, de fazer as perguntas desses editais que nós vamos explicar hoje aqui. Então, para começar, vou apresentar a mesa, né? A gente tem aqui o Caio Martinez, que é o nosso presidente do Conselho de Cultura, a Juliana Clabundi, que faz parte da cadeira de Cultura Popular também no Conselho de Cultura, e o Wagner, que é o nosso assessor de imprensa aqui da Secretaria, que vai estar cuidando do chat para responder as questões que vocês vão poder estar fazendo. Então, agora, antes de começar a live, praticamente, da gente explicar as questões dos editais, eu vou passar a palavra ao Caio para as apresentações iniciais, e aí a gente começa com as explicações dessa live. Caio. Olá, camaradas que estão acompanhando essa live. É um momento importante para a gente poder fazer a informação chegar, para poder fazer a informação chegar nas pontas e se multiplicar. Quero agradecer a Secretaria de Cultura, minha companheira de conselho aqui, a Juliana Clabundi. E a gente queria pedir já para que vocês possam compartilhar essa live, para que vocês possam interagir, comentar, para que essa live também seja um material histórico desse processo de democracia que a gente está implementando as leis federais, os nossos próprios editais do município, sempre tentando fazer chegar em mais pessoas para que a gente possa adensar essa demanda e fazer essa verba se transformar em projetos culturais da cidade. Então eu vou passar aqui para a Juliana, para a gente poder começar também. Bom, boa noite a todas as pessoas, agradecer imensamente todos os esforços, né? Para mim é sempre um prazer mesmo poder estar nesses momentos de construção, porque acredito muito na PNAB, né? É um trabalho, é um esforço de todos os lados, tanto da gestão como entre nós, sociedade civil, por ser o primeiro passo, né? A gente consegue escutar relatos muito importantes, né? O meu primeiro momento com recurso, trabalho há tantos anos na área, na cultura, e esse fomento, né, é algo que todos podemos, né, alcançar. Então, o que pudermos fazer para chegar em todas as pessoas vai ser sempre muito importante, né? Então, acho que essa é a primeira ação, o primeiro passo, né, para alcançar um novo formato, embora a gente já tenha andado corpo a corpo, boca a boca, no conselho também é um espaço muito importante para todos e todas participarem também. E vamos construir acesso, construir pontes. Agradecer também a galera que está aqui, né? Tem uma equipe enorme da Secult aqui, o Luan também do Conselho está aqui, Wagner também, firmão, e sempre o Wellington. É isso aí. Então eu vou dar uma explicação. Wagner, não sei se também quer dar um oi aí pro pessoal. Um oi, boa noite. Lembrando que quem quiser mandar perguntas aqui, usem o chat da própria plataforma aqui do Cultura Santos. E a hora que quiserem, podem mandar pergunta, a gente vai respondendo aqui. Tá, então para iniciar eu vou explicar mais ou menos o processo que nós vamos fazer de explicação. A gente vai exibir um PowerPoint com os principais pontos do edital. Nós vamos começar com o edital de mestres e mestras. Então nós vamos começar explicando esse edital através de um PowerPoint, e na sequência a gente vai passar o formulário que vocês têm de inscrição, que a inscrição toda do processo da PENAB, dos nossos editais, ela é feita eletronicamente. Então, a gente vai mostrar o formulário, e a partir desse formulário, a gente também vai explicando passo a passo como se dá a inscrição. Então, nós vamos começar agora com um PowerPoint, onde a gente vai explicar a ideia do edital, o que é o edital, como ele funciona, para depois ir na parte mais de inscrição mesmo, de como vocês vão poder estar se inscrevendo neste edital. Então, já temos na tela o PowerPoint? Sim. Aí. Então tá bom, então podemos ir. Então, posso falar uma coisinha desse edital? Claro, claro. É que esse edital, ele é um edital muito importante para a gente, né, Ju? É muito importante para a cidade,
Primeiro porque ele é um resgate histórico das nossas métricas e mestres da cultura popular. Então é um grande avanço, né? A gente incluiu esse edital fora da cota do PNCV, né? Dos Planos de Cultura, colocou nas cotas gerais para que a gente pudesse chegar em mais gente e perpetuar e reconhecer essas métricas e esses mestres. Então, no caso desse edital, é muito importante que todo mundo possa se engajar no sentido de lembrar aquele mestre, aquela mestra da cultura popular do seu bairro, do seu território, chegar nele, você fazer a ponte dessas informações, de que é um edital de premiação, de reconhecimento de trajetória, para isso chegar nas pessoas. Desculpa interromper, Edson, mas porque a gente lutou muito, né, Gil? Se quiser também só dar um brilho pro significante desse edital. Não, é importante dizer que normalmente, comumente, esse edital ele tem acontecido dentro do Cultura Viva, né? Então a escolha dentro de toda essa conversa e o consenso, né, com a Secult, de não utilizar o recurso do Cultura Viva para reconhecer essas pessoas, é muito importante, né? Isso diz algo muito importante, que é para onde estamos direcionando esse recurso. E essas pessoas são pessoas que vendem o carro para pôr a escola de samba na rua, são as pessoas que, né, deixam de ir no aniversário da filha, a filha não faz festa de 15 anos, para poder ter ali a fábrica, né, a fabriqueta artesanal que seja em casa. Então são pessoas que acabam dando a sua vida, os seus meios, né, de sobrevivência mesmo para que a cultura exista, né? Então realmente é muito importante. Então, praticamente você e é isso que nós vamos fazer, já apresentaram a primeira lâmina. Que é exatamente isso. É o reconhecimento de uma vida dedicada à cultura. É um edital que é de premiação, ou seja, as pessoas, pelo reconhecimento da carreira que elas têm, elas recebem o recurso. Vão ser ao todo 10 prêmios, né, para mestres e mestras. O valor que as pessoas receberem é depositado numa cota única e é isento de qualquer imposto, porque é uma premiação. Então, as pessoas que participarem, que concorrerem e vencerem o edital, essa é a parte da premiação. Podemos já ir para a segunda? Então, aí basicamente quem pode e quem não pode se inscrever. Então, vocês estão vendo lá. Como a Ju também vai poder falar um pouco disso, como é um edital de mestres, as pessoas têm que ter uma carreira, têm que ter um tempo na área que elas vão participar. Então, se definiu que pessoas com 50 anos ou mais. Então, essa é a primeira parte para se poder participar do edital. Tem que ter, no mínimo, 20 anos de bagagem cultural, ou seja, tem que demonstrar o porquê que ela é mestre ou mestra na sua ação. Tem que ser residente em Santos, no mínimo, 2 anos. Tem que ter atuado em Santos pelo menos 5 desses 20, não precisa ser 5 últimos. Tem que ter ao todo 5 anos no seu período do edital de mestres e mestres. E aí, os membros do conselho, a gente sempre cita isso, porque até uma definição do Ministério, que participam também, que podem participar, desde que não envolvidos na feitura do edital, que isso não acontece, porque o edital é feito realmente pela Secretaria de Cultura, pelos técnicos da Secretaria de Cultura, baseado no que o Ministério da Cultura nos pede. Quem não pode participar, que é a coluna do lado, são os menores de 50 anos ou com menos de 20 anos de trajetória, servidores da Prefeitura de Santos, que aí também não podem participar, chefes de executivo, legislativo, membros da comissão de seleção, que também estão parentes até 3º grau. E uma coisa importante, quem já foi contemplado ano passado, também não pode participar esse ano. O porquê disso? Porque a gente tem, tanto o Conselho, como o Ministério da Cultura, como a Secretaria de Cultura, tem como meta que os recursos da PENAB cheguem a mais pessoas. Então, principalmente nessa questão de mestre, a gente quer realmente que as pessoas, que vários mestres da cidade, consigam obter e não se repita o que outras pessoas já conquistaram no ano anterior. Queria dar uma palavrinha, pode ser, sobre essa questão do título, né? Mestre é um título, né, gente? E aí, quando a gente para pensar qual universo outorga esse título, dá pra gente diferenciar bem bacana e entender por que esse edital é para os mestres da cultura popular e tradicional, né? Então, se eu estou falando do meio acadêmico, né, universidade, eu me torno mestre, né? Estou fazendo meu mestrado, eu me torno mestre. Então, eu não tenho necessariamente 50 anos. Eu posso alcançar meu mestrado, alguém prodígio aí com os 20 e tantos, 30, né?
Mas no caso, a gente está falando do universo da cultura oral, né? Da tradição oral. Onde esse título, na verdade, não é um diploma, né? É um lugar que se constrói dentro de uma sociedade. Né? Então, essa coisa de ter 50 anos, ela vem porque está alinhada com todo esse pensamento da cultura tradicional. Né? O mestre, ele não precisa, como na capoeira, ganhar o seu cordão branco, né? Embora a capoeira tenha essa tradição. Mas vamos pegar aí outros mestres, né? Os baluartes do samba, os mestres do jongo. Ele é mestre porque todo aquele coletivo valida ele como mestre. Então, ele precisa ter essa trajetória de laço, né? De relacionamento com a comunidade. Não é ele que vai se intitular nenhuma prova, né? Então, esses 50 anos aí de vida é o que normalmente acontece, como eu reconheço um avô, vamos falar assim, um pai mais velho da família, esse é o mestre da cultura popular, né? E aí, esses 20 anos de trajetória, eles estão muito alinhados. Normalmente, essa pessoa vai ter 50 anos pelo menos, né? Porque, na maioria dos casos, nasceu numa família que tem uma tradição que ele está responsável, né, em deixar esse legado vivo, né? E então, esses 20 anos, na verdade, são bem pouco, né, dentro dessa trajetória. E o último detalhe, né, que a gente também foi construindo, foi dessa questão de morar na cidade, que muitas pessoas perguntam, poxa, mas o mestre não mora 20 anos na cidade, né? O que acontece com essas pessoas, gente? Elas migram, né? Elas vão trabalhar numa outra cidade por uma questão de ocupação mesmo. Não é que ela não tem a relação com a cidade, mas é o perfil dessas pessoas, né? Se a gente pegar a Zona Noroeste, eu tenho muitos nordestinos, por exemplo, não só na Zona Noroeste, né, gente? Mas assim, a gente tem a migração brasileira acontecendo nesse lugar desses mestres, né? Então, o fato de não ter mais essa obrigação, né, de ter a história sem interrupção por 20 anos, ou mais de 5 ou mais de 2 anos morando na cidade, vem daí. Também um respeito, uma valorização a esse perfil dos mestres que a gente está falando aqui. E muitos deles a gente acaba descobrindo, né, encontrando, conhecendo nesse momento de chamamento, né? É isso. Podemos ir para a próxima? Então, aí divisões de vagas, né? Um sistema de cotas. Como nós temos 10 prêmios, são 10 prêmios, 5 são para concorrência, ou seja, todas as pessoas concorrem igual. Aí nós temos 3 vagas para pessoas negras, 1 vaga para pessoa indígena e 1 vaga para PCD. Uma coisa importante é que você pode optar pelas cotas e sua nota for alta o suficiente para passar, por exemplo, uma pessoa negra que ela passe na ampla concorrência, ela abre vaga nas cotas para outra pessoa negra. Então, essa divisão é o que a lei, isso tudo é colocado, porque a gente adota as questões legais, inclusive aqui em Santos, nós temos até lei municipal sobre cotas, então isso a gente segue a legislação que que nos coloca para fazer até nessas questões todas, inclusive com vagas para pessoa indígena, que às vezes em Santos é mais raro. Acontece muito em Bertioga, acontece muito em Peruíbe, em Mongaguá, mas para nós aqui, às vezes é uma vaga não preenchida. Eu nem lembro se ano passado a gente preencheu a vaga, a cota indígena. Mas é assim que funciona este processo. E aí é um processo que vocês vão ver na hora das fichas de inscrição, que a pessoa se autodeclara. Então, há autodeclaração para a pessoa negra, autodeclaração para a pessoa indígena. PCD é feito um preenchimento para a pessoa se declarar dentro dessa divisão de cotas. Não sei se vocês querem completar ou podemos passar para outra. Então, podemos ir. Uma coisa que eu sempre lembro, até foi colocado porque você sempre fala isso, né, Ju? No momento, não se preocupar com montanha de documento. Né? Então, a gente até colocou isso, a jornada do edital. Não se preocupe com montanha de documento agora. O processo é dividido em 2 etapas distintas. Então, isso é muito importante. Tem a fase de seleção, que é onde vocês vão ter que ter o foco agora, né? Que é exatamente isso que foi explicado. Você tem que ver a sua história, quem você é, o que você já fez, o impacto que você, sendo mestre, que você atuou na sua área cultural, teve para uma comunidade, né? E aí o que você vai enviar? Vai ser um formulário online, onde você vai ter que comprovar tudo isso que está feito na primeira pergunta. Ou seja,
seu currículo. Como é que você comprova os 20 anos? Vai ter recorte de jornal, vai ter foto, vai ter vídeo. É o portfólio que você tem para a comprovação do edital, para mostrar o período e para mostrar o porquê que você pode ser considerado um mestre da cultura, né? E aí é onde é óbvio que os pareceristas, as pessoas que vão julgar, os julgadores que vão estar analisando isso, quanto mais informação for precisa nesse ponto, quanto mais vocês conseguirem enviar, ter essas informações solidificadas, é óbvio que vai ser melhor nota, melhor analisado pelos pareceristas, né? E aí tem a segunda fase, que aí é a fase de habilitação, mas que aí vai ser exatamente como está aqui, apenas para os selecionados. Que aí é a parte documental, né? Que isso mudou um pouco referente aos outros editais. Que é a validação legal da sua identidade, que é questão de RG, CPF, comprovante de residência, tá? Ele também é eliminatório, ou seja, também precisa estar atento disso, mas isso é numa segunda parte. O que vocês têm que focar, até porque esse edital termina agora na sexta-feira, até às 18 horas, é exatamente naquele lado esquerdo da tela, que é a fase de seleção, que é o foco agora que vocês precisam ter. Vocês querem completar? Acho que é legal falar só no portfólio, Wellington. É difícil, né, muitas vezes. A gente escuta muito isso, né? Ah, minha filha nem tinha preocupação. Na minha época só tinha, como é que é? Então, duas coisas importantes para a gente alcançar esse bom portfólio, né? Primeiro, que é o aprendiz, né? Aquele discípulo do mestre, chega junto, viu, gente? Foi ele que te ensinou, você é quem você é por causa dele. Ele precisa realmente desse apoio. E um segundo ponto é que a gente tem observado que tem muitas pessoas trazendo relatos, né? Então, muitas vezes eu tô lá no meu bairro e eu tô atuando não sei quantos anos numa instituição, eu não tenho uma matéria. Mas eu tenho uma pessoa que está ali que comprova isso. Não, o presidente da sociedade do bairro, ele pode fazer um depoimento, ele pode, melhor ainda, né, fazer um vídeo mesmo, né, gravar, colocar, disponibilizar. Cuidado para o link ficar acessível, né, para a gente não a gente vai chegar lá. Mas também tem essas estratégias, né, porque às vezes realmente a gente tem a foto, não tem legenda, fica aquela coisa, não tem uma matéria com data, mas as pessoas também podem entrar, né, nessa comprovação. Podem fazer um relato, ele comprovar um relato com as pessoas onde participou, onde deu aula. Isso também é importante, isso também é levado em conta. Podemos ir para a próxima? Aí exatamente como os critérios que a comissão vai ter para avaliação do seu portfólio, do seu currículo, da sua trajetória. Tá? Você vê lá, a avaliação é baseada em sua trajetória e impacto, não em documentos isolados, exatamente isso que a Ju está falando. É o caso específico de mestre, então toda a carreira, toda essa comprovação, isso conta muito. Então são 5 critérios avaliados, de até 50 pontos. O critério A, até 10 pontos, documentos e registros, que aí cai exatamente no que a Ju falou, registros orais, materiais, etc., que demonstram a atuação do candidato, e a preservação das suas ações culturais ao longo do tempo. Aí tem o critério B, que também até 10 pontos, que é a trajetória de contribuição para a transmissão de conhecimentos, fazeres às novas gerações. O que com o mestre? O mestre ele tem que passar para as pessoas todo o seu conhecimento. Então, isso também é uma coisa importantíssima de estar atento, principalmente em relação com as tradições culturais e ancestrais, né? Que a gente fala muito de capoeira, a gente fala muito das pessoas de matriz africana, de pessoas de religião de matriz africana, que tem todos esses critérios. O critério C, que é a integração, inovação do agente cultural, ou da pessoa que está se inscrevendo, com outras esferas da vida social, ou seja, com educação, saúde, meio ambiente, direitos humanos, economia criativa. Isso também é importante, a participação em todas essas esferas da vida pública, em todas essas esferas da comunidade que vocês participam, ou seja, isso também conta ponto, né? Contribuição a populações em situação de vulnerabilidade social, né? Idosos, crianças, pessoas negras com deficiência, população de rua, ou seja, também isso, participação, o que é importante o seu trabalho na área social. Você tem, por exemplo, você dá aulas de capoeira, dá aulas de reizado, participa de coisas dentro de uma comunidade que você auxilie nas pessoas de mais baixa renda e de mais vulnerabilidade, também conta ponto. E a contribuição para a comunidade que o próprio mestre atua, né?
com a realização das ações nos locais, contratações de profissionais da própria comunidade. Ou seja, dentro do seu trabalho desses anos todos, você conseguiu agregar gente para trabalhar com você, a trabalhar nos processos. Essas pessoas também tiveram um ganho, elas também vão virar futuros mestres, elas também viraram professores. Isso também é importante apontar, porque isso tudo, na hora, os pareceristas, porque até consta do edital, eles têm que seguir este roteiro, e eles vão estar de olho, e tudo isso vai contar na pontuação para vocês poderem passar ou não, ou vencerem ou não esse edital. Queria comentar uma coisa, assim, o quanto que é importante o entendimento dessa parte do edital, para quando vocês olharem tanto para o portfólio, como para os textos, comprovatórios, vocês responderem essas questões, né? Porque muitas vezes o mestre, a mestra, realizam essas atividades, mas na hora da organização do material, acabam deixando passar alguma coisa. Então é uma dica, assim, depois que organizar o material, mostra para as pessoas que estão em volta, pede para ver se elas identificam essas questões, para que dê oportunidade para quem estiver na comissão de seleção poder identificar também. Pode até colocar nos tópicos, né? Um Sim. modelo também que funciona, né? Se quiser destacar, olha, essa é a minha ação em relação com a educação, com a saúde, vai ajudar também, né, para o parecerista encontrar e também desmistificar algumas coisas, né? O que é economia criativa, né? Se eu estou ali numa prática, eu confecciono meus instrumentos, eu tenho adornos, apetrechos, enfim, isso já é uma prática artesã. E naquele próprio meio isso já se distribui, né? Eu não preciso necessariamente ter uma lojinha, vender pela internet, né? Essa economia entre os pares já é o fluxo, né? E é até onde a gente consegue garantir maior envolvimento dos outros, né? Como fala ali na relação com a cultura local, né? Então, eu tenho aqui uma pessoa da comunidade que faz uma parte, eu faço a outra, outro faz outra. É um empreendimento ali já, né? Mais até que a questão da economia criativa pede. Então, é muito bom, né? E essa parte do social também é legal dar uma pontuada, né? Que assim, muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho que distribuir cesta básica. Eu vou bem nesse exemplo, porque é a pergunta, né? Não, eu não tô falando de vulnerabilidade, eu não estou falando que eu tenho que ofertar essa demanda. Eu posso estar fazendo outras coisas, né? Eu posso estar... E que às vezes tem até mais raiz no impacto da vulnerabilidade do que a doação de coisas, né? De elementos. Como uma roda de conversa, trazer temas, né? As mulheres, a questão do respeito, como é que está a questão da diversidade, enfim. Eu posso ter ações de fortalecimento desses indivíduos. Então, isso já é uma prática muito importante aí em relação à vulnerabilidade social, né? É importante frisar isso. E é sempre bom e interessante também falar, porque na apresentação acabamos falando, mas vocês também, lógico que não em Santos, porque são de Santos, mas vocês também são pareceristas, já são pareceristas em vários. Então, isso é muito importante, estar atento, porque também é de quem julga de outras cidades. Então, essa visão de parecerista que vocês têm é importante mesmo trazer para as pessoas verem o que é importante mesmo estarem apresentando para serem julgadas. Podemos ir para a próxima? Sim, uma coisa importante são as ações afirmativas, que tem toda aquela pontuação, que a nota máxima vai dar 50, mas, independentemente disso, também que foi uma coisa muito discutida no Conselho de Cultura, que a gente vem debatendo e vem adotando há bastante tempo, já acho que desde a primeira PENAB, né, Caio? A gente já adotou, que são critérios de pontuação bônus, uma pontuação extra, que ela se dá para tudo que está mostrado nesse slide, que são as mulheres, que são as comunidades tradicionais, população nômades e povos ciganos, as pessoas LGBT+, e as pessoas aqui em Santos que vivem nos territórios e regiões de menor IDH, que são as macrozonas. Isso é tirado da onde? Isso é bom que seja colocado. Isso é uma medição oficial do plano diretor da prefeitura, que coloca essas zonas, essas macrozonas, como onde tem mais vulnerabilidade social, onde tem um IDH menor. Então, isso é colocado e as pessoas têm direito a ganhar um ponto. O porquê disso? Porque, como a gente falou no começo, tanto a PENAB como a política adotada pela Secretaria de Cultura, como base do que é discutido no Conselho, a gente tem que dar acesso às pessoas para estarem participando da cultura. Porque isso é que é importante da PENAB. Então, uma pontuação dessa,
ela é muito importante porque ela também marca o território, ela marca a intenção que esta lei traz e a intenção que a Secretaria e todos nós que confeccionamos esse edital temos de dar mais oportunidade às pessoas que têm mais dificuldade. Então, por isso também é um critério. E olhar bem que ele não é cumulativo. Ele dá direito a apenas um ponto. Então, por exemplo, mulher que vive numa macrozona, ela não vai ter 2 pontos. Ela vai entrar ou como mulher ou como alguém que está nas macrozonas. Então, isso é bom também citar, porque é um ponto não cumulativo. Ou seja, as pessoas se inscrevem ou se apontam em um desses critérios para ganhar o ponto. Aqui podemos passar? Tá. Então, aqui é um repeteco mais ou menos do que a gente falou, que enviar agora, que é a fase de seleção, né, que é o foco que as pessoas têm que ter nesse momento. Né? O envio é aquilo que a gente falou também no começo, ele é 100% digital, através do site da prefeitura, que a gente também, no final, vai aparecer direitinho. Então, exatamente esses critérios. É seguir formulário eletrônico, é o preenchimento completo das questões sobre sua trajetória, território, transmissão de saberes e impacto comunitário. O seu currículo, que é um documento analisado que vai contar a sua história. O seu acervo, isso é importante também, por isso que a gente colocou até 5 arquivos de 1 mega cada, 1 megabyte cada. Então, não exagerar, porque muitas vezes a plataforma não vai aceitar. Então, procurar fazer em PDF, manter esses arquivos com até 1 mega. Então, são os materiais que provam os seus 20 anos de cultura. Recortes de jornais, fotos, aquilo que a gente já falou, flyers, folders, links, pode ser mandado para você tem uma trajetória grande, quer mandar em link para ocupar menos espaço, é uma boa ideia, mandar por links, matérias que já estão em sites, ou seja. E aí a declaração de cotas, se for aplicável ao que você quer se inscrever, que também são os anexos que estão apontados na fase que, quando a gente for falar da página da prefeitura onde está esse preenchimento, são os anexos que estão lá, anexo 4 e anexo 5. Tá? Não sei se vocês querem completar, acho que essa aí podemos passar. Aí, isso vai ser a fase 2, que é a fase que no momento não há tanta preocupação, mas que também tem que estar atento, que caso aprovado, como diz ali no título, se você é aprovado na fase 1, você terá apenas 5 dias úteis para enviar esse kit por e-mail. Então, é dentro daquele e-mail do penabsantos.bessa@gmail.com. Então, é a segunda preocupação, assim que vocês fizerem a inscrição, já separa esses documentos para não ter problema. São simples, é uma cópia do RG, uma cópia do CPF. Aí é um comprovante. Como você vai comprovar, além dos documentos que você está mandando dos 2 anos em Santos, é interessante colocar um comprovante de domicílio que você tem de 24 meses atrás. Porque aí já comprova que você é morador da cidade, uma das partes que exige o edital. Então, isso é importante, porque geralmente é o item que vem abaixo que é pedido, mas também analisar esses 2 itens. É um de 24 meses e um mais recente com menos de 90 dias. Então, ficar atento nesses comprovantes de domicílio, tá? E os dados da conta bancária, né, que vai ser exclusivamente do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, em seu nome após a homologação do resultado final. Ou seja, é a última etapa, é a abertura de conta. Tá? Então, passou, é ficar atento nessa documentação que terá que ser enviada. Né? E aí tem o adendo, que é a isenção de comprovante. Se você informou na inscrição que pertence à comunidade indígena, quilombola, cigana, circense, nômade ou encontra-se em situação de rua, faz uma autodeclaração de dispensa, que também é legal, é aceita, não há problema nenhum. Então, se enquadrando nessas categorias lidas e que estão no edital, também é só fazer essa autodeclaração, que tem um anexo também no edital, mostrando como ela é feita. Podemos passar? Aí é um cronograma mais do caminho do tempo, né? Do que segue, que são as inscrições que são de 5 de março a 24 de abril, que é sexta-feira agora, preenchimento. Aí o resultado disso vai sair depois de julgado no Diário Oficial. Aí há um recurso
que todo edital nosso a gente abre espaço para recursos, né? Tem os recursos, pode ter vindo algum engano, alguma dúvida, então a gente abre 4 dias úteis para a contestação, tá? Aí depois desses 4 dias a gente parte para a fase de habilitação, que aí sim são os 5 dias dos documentos, que é importante, né? Após os 4 dias de recurso, já as pessoas que passaram já tem 5 dias para a fase de documentação. Aí também tem o recurso da fase de habilitação, também é mais um recurso de 4 dias. Passado esse recurso de 4 dias, tudo julgado, sai a homologação do resultado final e aí o pagamento com assinatura de recebimento. Porque não há prestação de contas, porque como a gente falou, é uma premiação. Então, o que acontece? É só apenas a assinatura do termo de recebimento dos R$10 mil pela sua trajetória de mestre. Tá? Aí, de novo, né, a parte final das inscrições, que é um resumo. Aquela coisa que nós falamos no começo. Olhar, tenho mais de 50 anos, 20 anos de história cultural, sendo 5 deles em Santos. Né? Perfil de cotas. Em qual vaga vou concorrer? Preciso assinar a declaração de cota ou tenho direito a ponto bônus? Então, avaliar isso tudo. Isso é para vocês olharem no final se está tudo certo. Aí, o que eles chamam de tesouro é o portfólio, a parte mais importante considerada. Reuni minhas fotos, tenho recorte, currículo, vídeo, 5 arquivos digitais no máximo de 1 MB cada. Aí checa isso tudo. E a quarta é a ação. Preenchi todas as perguntas do formulário no site oficial antes das 18 horas do dia 24, que é sexta agora. Então é essa lâmina que vocês têm que verificar e essa lâmina a seguir para dar tudo certo aí na sua inscrição. Só uma coisa. Claro. Dentro de um coletivo, de uma manifestação, às vezes tem mais de um mestre. O mestre não é só o líder, né? A pessoa que exerce o lugar de liderança. Dentro do edital, interpretação do edital, é quem tem mais de 50 anos e 20 anos de trajetória. E tem um papel de propagar, de formar dentro daquela atividade cultural. Então, estou dizendo isso porque a gente tem algumas entidades em Santos, alguns grupos culturais, que tem um conjunto de pessoas que são consideradas mestres dentro do edital, né? Tem uma liderança, às vezes tem uma pessoa que é a baluarte daquele grupo, mas em volta dela tem um contramestre, tem outras pessoas também que se encaixam nessa situação do edital. E dizer também que esse edital ele ainda vai acontecer por mais 3 anos. Então, a importância de se mobilizar para poder fazer agora, muito provavelmente ele vai ter uma taxa muito grande de aprovação. Mas mesmo assim, você já tem um material meio organizado, caso você não entre nesse ano, para entrar no ano seguinte, uma vez que a gente não vai repetir, no caso dos editais de mestres e mestres, a gente não vai repetir as pessoas que ganharem, que tiverem esse reconhecimento. Então, que a gente vocês possam não desistir, porque parece que é um pouco difícil, a organização desse material, computador, tecnologia, mas na verdade, quando a gente, que nem a Juliana falou, com o apoio dos seus, isso se torna muito mais simples, mais fácil, e às vezes até com o próprio celular a gente consegue finalizar, né, esses objetivos. Aí a parte final agora, que é a parte da ajuda, né? Que a Secretaria está à disposição para tirar dúvidas e orientar os mestres e mestras durante o processo de inscrição. Vocês podem fazer perguntas aqui e podem fazer também pelo e-mail, né? Com o e-mail oficial, que é o penabsantos.mestres@gmail.com. Aí no site oficial é onde vão estar todas as informações, todos os editais e os formulários, que é a nossa página da Prefeitura, que é o www.santos.sp.gov.br/penab, P-N-A-B, penab, tá? E também a parte do Diário Oficial, para vocês acompanharem esse processo todo após a inscrição de resultados. Lógico que isso a gente também divulga, né? O Wagner está aqui, que divulga isso nas nossas redes sociais, então aparece quando o edital saiu no DO, mas tem que ficar atento, porque como foi explicado, tem os prazos, e os prazos precisam ser seguidos. Então também é importante sempre estar batendo o olho nas nossas páginas da Prefeitura, na nossa página da Secretaria, nas redes sociais e no Diário Oficial, que é onde tem a informação e os prazos para estar enviando documento, toda aquela parte que a gente passou. Então também tem que ficar atentos. Posso dar uma palavra sobre isso também?
Assim, só lembrar que tem esses canais todos oficiais, que é importante acessar, né? Principalmente para poder registrar, às vezes, a dúvida, registrar a resposta do e-mail. Às vezes as pessoas reclamam muito, mas demorou um pouco para a resposta do e-mail, eu mandei e não houve resposta. Verifica direitinho o endereço, que aconteceu algumas vezes de mandar para o endereço de um outro edital. Então, dá uma verificada. Agora, eu queria colocar um outro canal complementar também de construção aí da sociedade civil, né? Portanto, é coletivo. A gente tem um grupo no WhatsApp chamado Informes do Conselho de Cultura. Ali a gente tem 300 artistas e técnicos e pessoas ligadas à cultura em Santos que estão alinhadas nesse grupo. Já fica tranquilo, é um grupo que a gente está há 642 dias sem treta. É um grupo que se ajuda muito, é muito bonito. Hoje eu estava olhando o grupo, assim, quantas pessoas só hoje estavam ali se ajudando, tirando dúvida, contribuindo com a definição de um termo, às vezes com um modelo de um documento. Então a gente também tem esse fórum de auto-organizado pela sociedade civil de ajuda, aonde ele viabiliza muitas coisas também. Então, por favor, procurem a gente do Conselho de Cultura, quem não faz parte desse grupo no WhatsApp, para poder entrar e ali somar, contribuir com essa construção coletiva, que é tentar fazer desses editais algo mais coletivo, menos meritocrático. Para o grupo é melhor via Concult? Como é que faz? Para o grupo pode deixar um telefone, de repente, nosso, que aí a gente acessa, porque o link do WhatsApp ele é um link mais... ele é um link maior de acesso, né? Mas se quiser deixar meu telefone, não tem problema. É 13... Deixa eu colocar aqui no chat. 99 722 4627. Pode chamar por aí, ou pode chamar pela página do Conselho de Cultura também. 4627, né? Isso. Ou a página do Conselho de Cultura também no Instagram, que a gente manda o link. Tá? Perfeito. Agora podemos ir para... Agora eu vou deixar a Ju mesmo falar mais, que agora podemos ir para a parte do formulário. Formulário, que aí é o que vocês têm que estar atentos, que é o que está no site, que vocês terão que preencher e seguir o que vai aparecer agora na tela para fazer a sua inscrição. Tá? Vai colocar o formulário. Consegue, pô? Tá. Maravilha. Enquanto ele vai carregando, dizer também, né, gente, tem muitos projetos acontecendo para esse processo educativo, né? Então, a gente teve alguns faculties, onde as pessoas estão aí ensinando os outros a fazer projeto, né? Que são recursos da própria cidade, né? Outras pessoas que já dominam o assunto, né? Levando nos seus projetos pessoais, oficinas, trocas de ideia, bate-papo, né? É muito importante a gente também se engajando, né, nesse processo educativo, porque, como o Caio falou, parece um bicho de 7 cabeças, mas a partir do momento que a gente pega o jeito, né, a gente percebe que não é tudo isso. E é o que a gente fala mesmo, né, como uma política de base. A gente está se emancipando, né, gente? Então, é aprender mesmo a pescar, né? Então, por mais que a gente esteja aí nessa rede de apoio, vale a pena pensar isso para o ano inteiro, né? Não só na hora que abre o edital, né? Que a gente vá capacitando os nossos, vá entendendo, vai fazendo exercício de escrever o projeto, pega lá um antigo edital e vai conversando com a turma, porque não precisamos de pessoas entre este formulário e nós. Verdade. Né? A gente pode olhar para ele e falar assim, vamos lá. A gente tem produtores importantes na cidade que fazem o meio, mas quanto mais gente se empoderar dos caminhos, a gente tem uma autonomia maior, né? E pensar uma coisa também, é especial, gente, esses editais, quando a gente fala da PNAB, eles são editais que são oriundos de uma lei federal que repassa recursos para o município. Então, assim como a gente tem o SUS na saúde, o SUS na ação social, Fundeb na educação, na cultura está sendo construído um sistema nacional de cultura. E a gente tem um projeto, que é um projeto nacional para as artes e para a cultura, que é o Aldir Blanc, que é o Plano Nacional Aldir Blanc, que repassa um recurso para o município fazer a distribuição. E em Santos, a gente tem um sistema de fomento municipal que tem diversos editais do poder público,
editais via governo federal. E esses editais que a gente está conversando aqui hoje, eles são os editais de acesso. Os editais construídos para que mais pessoas possam ganhar com valores menores, mas que atingem um número maior de pessoas. Então vale muito o esforço de tentar se introduzir nessa esfera, até para poder se gabaritar, para poder participar dos editais maiores da cidade, dos editais do estado, outros editais de outras esferas, para que possa viabilizar seus projetos, suas iniciativas culturais. Então a Ju vai agora, a gente vai passar pelo formulário, que é um formulário também que ele já é meio que autoexplicativo, que isso ajuda demais o processo, sabe? Exatamente. Acho A gente que já está na segunda parte, né? Saiu do topo? Mas não tem tá problema. passando já o formulário. Tudo bem. Ah. Agora a gente vai voltar de novo. Tá bom. A primeira parte é bem simples, né? E-mail, só toma cuidado de você colocar um e-mail que você usa, né? Que seja seu, que você vai ter acesso depois. Muitas vezes a gente pede ajuda para alguém, se alguém faz por facilidade mesmo, né? Vai no e-mail dessa pessoa, aí você perde o contato, você não sabe onde está o resto da vida do projeto. E aí me corrija, mas como é o Forms, tem que ser Gmail aí, né? Isso. Vai ser Gmail, né? Mas esse segundo aqui, né, a gente pode usar outro. Tá. Né? Lá em cima tem que ser o Gmail. Perfeito. Mas no segundo. Isso, Tá. isso aí. Esse segundo você permite você colocar o que você mais usa, Perfeito. por exemplo, né? Então, agente cultural, não tem dúvida, né? Vai ser só para pessoa física mesmo, então só tem essa opção. E ali já são aqueles tópicos que não acumulam ponto, que até embaixo já fala, ó, seleção única, né? Então, se você quiser escolher 2, ele já nem vai deixar. Você vai ter que escolher um desses 4, como o Wellington apresentou aí no início, né? Ampla concorrência, pessoa negra, indígena ou PCD. Vamos lá. Aí já começa os espaços para você anexar. Repara que não tem aquela estrelinha vermelha, né? Então, por isso que o Wellington falou, toma cuidado, tem aquela última, o passo a passo ali, que é para você realmente verificar, porque se você pedir cota e não mandar a declaração, automaticamente você não vai conseguir a cota, né? Então, muito importante dar essa olhadinha, porque ele não é obrigatório, né? O formulário, se você não colocar o formulário, vai seguir. Aí vem a questão das ações afirmativas, que são as que não são acumulativas, né? É interessante trazer um pouco dessa leitura da população nômade cigano. Ah, mas está culturas tradicionais, eu sou uma pessoa da capoeira, por que eu não posso estar ali, né? Porque o edital é para mestres da cultura tradicional, né, e popular. Quem é que nos diz algo diferenciado? São essas pessoas que não têm, né, a residência fixa, né? Os povos ciganos nômades têm esse perfil aí dentro da comunidade das culturas tradicionais. O IDH acho que não tem, né, nada assim tão complexo, mas olhem lá no mapinha, já tem ali até, né, uma descrição, né, noroeste, centro, morros ou área continental. O que eu costumo dizer é que no edital de periferia tem a lista inteira também, qualquer coisa você pode verificar se seu bairro, a tua atuação está ali, né? Nome completo, nome artístico e social, aí para quem opta, né, não é obrigatório. Tudo bem aqui? Acho que, né? Acho que é tranquilo. Beleza. CPF, data de nascimento, e-mail, telefone, endereço completo em Santos, que é aquele que você vai precisar ter o comprovante de residência, né? Cidade vai ter só Santos. Pode ir, gente. Posso dar uma dica sobre comprovação de residência? Tem o documento que você tem que mandar. Mas é importante que no portfólio você também relacione seu trabalho com o território, com a cidade, né? Para que possa dar condições também para os selecionadores refletir aquele teu trabalho naquele território que você está. Então, quanto mais você conseguir também relacionar isso, também é importante. Sim. Joia. Aqui que eu acho que começa um pouco de uma grande reflexão que a gente precisa fazer para não ter dúvidas para frente, né? Vou dar só um passinho para trás, se vocês me permitirem. A gente está falando agora, então, de mestres da cultura popular e tradicional. Então, antes de falar desse recorte dos mestres, a gente tem que entender onde está a cultura e onde estão as linguagens artísticas, né? Esse é o lugar, se a gente entender bem, assim, é bem simples de entender, a gente não vai ter mais dúvidas, nem nessa, nem nas próximas questões. Normalmente, eu costumo falar do processo. Como é que eu aprendo a ser um mestre da cultura popular e tradicional? É um processo de transmissão geracional, que vai passar de pai para filho. Ela normalmente é na oralidade, ela está na vida, né? E onde eu
aprendo, não que seja só, né? Mas na maioria das vezes, onde eu aprendo a dança ou a música, normalmente é num lugar onde eu tenho uma aula, né? Uma oficina, tem faculdade para isso, né? Então, se a gente entender que tem duas esferas que se completam, claro, né? Mas que elas podem ser bem observadas nesse lugar de transmissão de conhecimento através do... A gente tem o exemplo das belas artes, né? Acho que é um caminho interessante, né? Lá, muito tempo atrás, a gente tinha as escolas de belas artes. Então, as linguagens artísticas estão nesse lugar das belas artes, né? E a cultura, ou as culturas populares, estão nesse lugar que você não aprende na escola, né? Então, por exemplo, para responder essa pergunta, eu pertenço a algum povo ou alguma comunidade tradicional, eu automaticamente já vou tentar visualizar esse lugar. Ah, tá, minha cultura faz parte dessa convivência na vida, tal. Faz. Aí eu tenho essa listinha para me ajudar. Por que tem essa listinha? Porque ela é um documento oficial também, tá? Tem conselho das comunidades tradicionais, a gente está lutando pela lei dos mestres e mestras, né? Então, eu posso, de repente, me sentir parte de uma comunidade que é tradicional, mas ela não está listada aqui. Então, quer dizer que alguma coisa ainda falta para ela ser tradicional. Ela pode ser popular, né? Um exemplo bem típico. Eu faço parte de um samba de roda, né? E ele tá ali naquele lugar, ele acontece todo domingo, mas acabou, ele se desfaz, cada um vai para sua casa. Não tem um envolvimento do que a gente tem, por exemplo, de uma comunidade que está ligada, a pegar um mais fácil, com o termo quilombola. O quilombola, ele está onde, gente? Num chão, num território que é reconhecido como um território tradicional, né? Então, a gente começa aí já tirando essas maiores dúvidas. Antigamente, tinha um outro último item aí, que era outros. Aí, na hora desses outros, todo mundo virava comunidade tradicional, né? Porque aí o que eu entendo como tradicional entra. E não podemos fazer isso, porque tem o legislativo mesmo, né? Para isso. Se sou mestre ou mestra nesse edital, né, vai ser o sim, mas é importante perguntar, porque gera dados, tanto é que nos outros editais também tem, né? E aí vem a questão de gênero, que também vai ser seleção única, então também vai te dizer que aí você precisa optar por um deles. E aí, no caso, pode ter o outro. A orientação sexual, parece óbvio, mas acho que às vezes a gente tem que falar do óbvio, né, gente? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, então tem que responder os dois, né? Tanto o gênero como a orientação. Pode ir lá, gente, pode seguir. E a questão cor, raça e etnia, né? É o termo que se usa no IBGE, tem várias críticas em cima, mas é importante dizer, né? Que a gente coloca como está lá. E é o que vai validar a cota. Então, cuidado, né? Se você colocou lá que você está pleiteando cota como pessoa negra, você aqui vai escolher a opção preta ou parda, né? E assim vai. Deficiência também é a mesma coisa, também falo bastante aí para tomar cuidado, né, com as questões de laudo, que a gente também tem observado aí que as pessoas não se atentam muito e se auto-aplicam, né, o termo, né, então tem que tomar um cuidado aí. E escolaridade também acho que não tem nenhuma... É importante dizer também, gente, que isso aqui não conta ponto. Né? Sim. Às vezes as pessoas ficam meio constrangidas de falar, não tenho fundamental completo, mas, será que é ruim? Não, são dados que estão gerando para a gente informação. Isso não vai contar a pontuação. A questão da renda também é a mesma coisa. Os anos de experiência na área da cultura, nesse edital, a gente sabe que conta, né? Mas também aqui ainda essa pergunta não está questionando nada nesse sentido. E se você receber algum recurso público, então são esses que a gente está falando aqui, da PNAB, os que o Caio falou, né, que é do Sistema de Santos, ou então os do Estado, governo federal, né, não são, por exemplo, um prêmio de uma instituição privada, já não conta, tá? Não vou citar nome para a gente não fazer propaganda. Pode ir. Bom, aí aqui a gente começa já... Parece que a gente vai responder as mesmas coisas, né? Nossa, mas por que estão me perguntando da atuação como agente cultural se eu já respondi? A primeira lista, você não necessariamente precisa ser de uma comunidade tradicional, não é? Isso. Agora sim, você precisa ter um... Isso, é isso aí. E aí aqui a gente
tem que se atentar a palavrinha ali, ó, gente, segmento de atuação. Essa é a diferença, né? Então, onde que eu atuo? E aí eu tenho que estar ligado com algum desses itens que a gente tem na lista aqui. Percebe que a gente tem algumas questões que é um limiar ali, eu diria um risco, né, para esse edital dos mestres. Vamos pegar um exemplo aqui, deixa eu ver. Artes visuais, né? Jogos eletrônicos. Essa lista é uma lista que é padrão. Só que eu estou pleiteando um edital de mestres da cultura popular e tradicional, né? Então, olha com atenção, tenta entender o termo com atenção, para não cair aí nessas pegadinhas, tá bom? Até porque, por exemplo, posso dar um outro exemplo ali? Claro. Ju, por exemplo, o circo, né? Uhum. Se você é um mestre da cultura popular pelo circo, subsentende que é um circo popular, que é um circo de raízes tradicionais. Não é um circo moderno. High-tech, entendeu? Tem essa diferença que você vai... Aqui não vai ter a classificação do tipo de circo que está pedindo, mas todo o resto do material vai ter que estar condizente com o recorte da cultura popular, né? Perfeito. E aí também, por exemplo, tem um outro também que é de literatura aí. Sim. A Coisa mesma dos jogos, coisa, né? né? Aham. Se você se Os dedica... jogos eletrônicos é o mais Aham. gritante aí, Sim. nessa diferença. que não condiz. tem, Tá aí, mas não... Aquela... A pessoa pode marcar mais de um. Sim. E, Ela Né? pode ter esses dois. Pode ter esses dois, mas vai ser raríssimo. Mas... por isso que esse pedaço do formulário ainda não está totalmente ligado à pontuação, né? Você falando, Caio, eu queria só trazer também um pouquinho a luz para duas questões aqui. Culturas populares, tradicionais e populares, e o patrimônio imaterial, que as pessoas às vezes ficam com dúvidas. É que eu não preciso escolher, mas depois vai ter um momento que você vai precisar dar uma focada, né? Quando eu estou falando de patrimônio imaterial, estou falando de um universo gigante, que vai desde a memória até uma forma de expressão. O que é uma forma de expressão? O samba, o coco, o reisado, né? Então, quando eu falo quando eu pontuo, né, culturas tradicionais e populares, eu estou falando de algo mais um recorte desse patrimônio imaterial, que é importante a gente ter noção, né? Muitas vezes eu posso até estar dentro da cultura popular e ainda nem ser um patrimônio imaterial. Sim. É importante dizer isso. Porque o popular se transforma em tradicional para virar patrimônio, né? Então, deu dúvida, pensa no tempo. Quanto maior, mais ampliado e mais tempo tiver, mais chance de ser um patrimônio, né? E assim vai. E aí agora vem uma outra lista grande também. E aqui vai estar dentro daquela casinha das culturas, né? Que eu falei anteriormente. Só que eu não tenho o diálogo, não tenho a dúvida com as artes. Eu tenho aqui em fazer um olhar para aquilo que eu realizo, né? E aí eu vou escolher a principal. Aqui também é difícil. Porque tem vezes que a gente trabalha muito perto ali, né? Cultura de matriz africana com cultura quilombola. Ou cultura urbana, né? Tá, né? Urbana e periférica, se não me engano. Né? Então você vai ter que fazer aquela escolha do que é mais potente dentro daquilo que você faz. Só é legal pensar que cultura está falando de um modo de viver, né? Então, cultura é igual, né? Um modo de viver, de fazer, de ser. Qual que é aquela cultura que te traduz mais? Traduz mais a sua atuação enquanto mestre? E escolher, né? Bora lá. A questão do território também é importante, né? Não cair em pegadinhas. Porque aqui você vai ter uma lista e, de repente, você escolheu lá no início de IDH, né? De vulnerabilidade social. Então, é importante também tá alinhado. Mas a gente vai ter os desdobramentos, né? Então, adoro esse exemplo aqui também. Favela e comunidades urbanas ou periferia? Qual que você tá, né? Porque a gente tem tipos de periferia, né, gente? São arranjos, né? Da moradia... antigamente, né, os assentos, que traduz bem diferente. Então, se eu estou falando de uma cultura de periferia, eu estou falando daquele hábito, daquela linguagem, daquele jeitão de ser alguém que é periférico e está nesse território. Se relaciona com aquele território periférico, que é também maior, é um macro território em relação à favela e à comunidade urbana.
E esse também é seleção múltipla, então você Sim. pode estar botando as duas coisas, vamos dizer assim. Porque tem coisas também que se completam, né? Então, esse é interessante mesmo, né? Vamos dar um exemplo aqui, complete. Acampamento, conjunto habitacional com periferia. Completa, né? E aí agora a gente vai para uma parte que é dissertativa, né? E essas são as perguntinhas que realmente é onde o parecerista vai conseguir ter as respostas daqueles 5 itens do começo, né? Então, toda vez que a gente for respondendo aqui, é importante voltar naqueles 5 itens, né? Não sei se vocês lembram. A interação com as outras áreas, saúde, educação, a interação com a sua comunidade local, a interação com a vulnerabilidade social. Então, em cada uma dessas respostas, você pode trazer aspectos dos 5 itens que estão sendo pontuados, né, pelo parecerista. É um lugar legal também para você poder contar da onde veio a sua manifestação, como chegou em você, quais são os mestres que te antecederam, para poder construir essa linha histórica, né? Também é importante fazer uma defesa aqui, né, gente? Existem alguns modelos que o Ministério da Cultura propõe, né? E essas perguntinhas estão pautadas, né? Estão seguindo esses modelos que, nesse caso aqui, não é obrigatório, mas é importante, né? A gente seguir para estar alinhado, por ser uma política nacional, né? Como o Caio já falou. Mas do ano passado para cá ele até já foi simplificado, né? Bastante. Então, a gente realmente precisa dar uma atenção para não se perder. A primeira pergunta, né? Quais são suas principais ações e atividades culturais realizadas? E sempre, gente, vão ser 3.000 caracteres, sabe? É um parágrafo. Então, é importante ser direto, né? Sucinto ali e traduzir diretamente o que você faz. Como que você atua no seu território, né? Enfim, normalmente vai aparecer, eu sou um mestre de capoeira, eu realizo as rodas, meus discípulos, eu vim da linhagem tal, estou no lugar tal. Né? Uma coisa de apresentação, tá? Aí a segunda já vai sobre falar do passado, né? Então, como eu comecei? E aí, sabendo de todo esse arcabouço que a gente já foi conversando aqui, quanto mais sustância, né, que tiver, mais pontos você vai ganhar, né? Então, vou seguir no exemplo da capoeira, né? Eu comecei minha trajetória com o mestre tal, que também vem de um aspecto cultural X, ou então meu avô já era integrante da escola de samba e eu desde criança. É isso que a gente quer saber aqui. Não quer saber se estudou na escola tal ou o teu diploma tal, que não tem nada a ver com a questão da atuação enquanto mestre. Tá? Como que é feita essa transmissão dos conhecimentos às novas gerações? Normalmente, isso acontece na conversa, né? Porque já que é uma tradição oral, mas onde que a gente consegue apontar aí, né, dicas, vamos falar assim, para ter uma boa resposta? É nos detalhes. Então, essa minha transmissão oral, ela acontece através de uma roda de conversa, que depois a gente desdobra isso e vai fazendo anotações, ou que os jovens transmitem para os mais novos. Então, você já vê que tem um efeito cascata, né, na sua própria transmissão. No processo também de realização, né, Gil? Por exemplo, isso. Os ensaios para o Reisado, os ensaios do Maracatu, esse processo também que envolve a realização, às vezes, das ações de apresentação, de festividade. Isso. Então, o que o Caio está trazendo é importante, né? A gente acha que só é a conversa. Não. São todas as questões que você transmite daquilo que você faz. Desde o ensaio até, às vezes, é a confecção da roupa, enfim, o detalhe da comida, né? O tempero que usa, tudo isso está falando dessa transmissão aí que a gente está querendo pontuar. E olhando para essa questão que também pede lá na pontuação, que é o impacto na sua comunidade, né? Quanto mais ela alcançar mais pessoas dentro desse ciclo, né, de transmissão, mais forte ela vai ficar. Aí já vem diretamente a pergunta, e as novas gerações, né? Como é que você garante que as novas gerações vão estar alinhadas? Então, se eu citei lá em cima que eu tenho jovens que transmitem para crianças, estou dando um exemplo aqui que me veio na cabeça. Aí é a hora que eu vou esmiuçar, né?
Então, eu supervisiono os jovens transmitem para as crianças, dão aula para as crianças. É o detalhamento daquilo que você já apontou, né, da sua transmissão oral. Ah, certo. Peraí. É a 2.7 agora? Agora, isso. 2.7. São realizadas atividades de formação, por exemplo, participação em encontros, oficinas, ensaios, palestras, rodas de conversa, celebrações. Os termos vão confundindo a gente, né? Mas é isso, como que se dá a formação? Como que um mestre forma o seu discípulo, os seus alunos, né? E aqui é o lugar onde a gente quer saber o além. Então, a gente participa, por exemplo, de um encontro com outras comunidades, tem um mecanismo de estar em vários bairros. É o além, gente, né? Quando fala oficina, é essa parte de como que a gente realiza sistematicamente, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, quanto tempo dura, né? Que vai trazer esse foco realmente de onde estamos, quantas vezes, em quanto tempo, né? E, em geral, né, as ações tradicionais e populares, elas estão interligadas em rede, né? A rede do jongo, que tem todo um calendário do jongo no estado. A capoeira, dentro das suas linhas, também tem um calendário que liga as rodas de capoeira. Então, isso também é legal ir mapeando nesse momento. Uhum. E participações, até em festivais. Programação, o Sesc. Acho que tem uma pergunta bem focada nisso depois, se não me engano. Pode ir. Como que essas ações transformam a realidade da sua comunidade? Né? Então, vou pegar esse viés do exemplo. Se eu qualifico jovens, esses jovens já estão transmitindo para crianças, eu posso já estar dando emprego, né? Então, esses jovens já podem ser futuros profissionais dentro daquilo que a gente faz aqui coletivamente e tal, nessa linha, né, da manutenção de um legado. Então, isso é um impacto enorme. Né? Eu estou gerando o quê? Frentes, não é só de combater a ociosidade, gente, por favor. Né? Frentes de trabalho. Né? Eu estou desmembrando, né, aquilo que eu faço para a realidade, para a atualidade. Pode dar outro Questões, exemplo, Ju? claro. Uma roda de capoeira que acontece todo final de semana numa praça. Essa ocupação da capoeira da praça, ela transforma a praça. A praça ganha uma camada a mais perante a sociedade, ao território, à população, que olha aquela praça não mais só como o espaço onde tem um parquinho de diversão, ou tem os bancos, mas o espaço onde também acontece a capoeira. Então, você impacta o território, você disputa essa subjetividade do território, a sua ação cultural. A capoeira, no caso, uma roda, normalmente tem uma dinâmica semanal, mas mesmo uma ação que é anual, isso acontece. Uhum. Porque isso se agrega na história da cidade, do bairro, isso impacta as pessoas. E tem uma camada de impacto que não é só aquelas pessoas que estão ali diretamente organizadas ou usufruindo, interagindo com aquela atividade. São todas as pessoas que ficam sabendo que aquilo existe. Então, também tem esse impacto de segunda camada que contribui para uma cidade, por exemplo, que tem um reisado em determinado bairro. Uhum. Não, imagina, é complementando mesmo. Então, assim, a gente olha para uma questão bem interna, né? Direcionada a esse exemplo que eu dei, por exemplo, gerar trabalho para a juventude. A gente olha para uma questão que é territorial. A gente pode olhar também para uma questão que é atuar em rede, né? Garantir que aqueles outros mestres participem, venham comigo, ou que eu vá com eles. E aí você vai transformando aquele fazer, aquele sentido de... Aí uma criança está na escola e fala assim, nossa, eu já te vi. Aí, nossa, mas eu vi aquele outro também, né? E aí você vai validando, né? Que a gente chama de descortinar, né? Esse olhar para a cultura popular. E a questão de investimento local também, né, gente? Então, assim, eu vou fazer, sei lá, que seja uma feijoada. Se eu comprar todos os ingredientes do bairro, eu também, no comércio local, né? Eu também estou agindo para transformar uma realidade ali, né? Por quê? Porque eu estou pactuando com aqueles todos, né? Tem lugares mais afastados, né? Por exemplo, lá no Caruara, vamos pensar assim. Eu vou fazer uma ação, eu consigo mobilizar o Caruara inteiro.
Desde quem tá a plaquinha para onde é a festa, não é verdade, gente? Sim, É verdade. Muito bom, isso mesmo. Não é? E Até é o que acontece lá. E é o que acontece. E ainda tem o turismo, né? Local que você não leva a gente Isso, pra lá, né? exatamente. Então, é nesse olhar mesmo, né, que a gente foca pensar esse entorno, sabe, gente? Não é só aquilo que faz parte da gente. Quando você fala do território, é perfeito. É abrir a janela e olhar e falar assim, como que eu posso fazer a diferença aqui nesse lugar, né? Faltou alguma coisa nesse exemplo? Acho que é isso. Lu, quer falar Não? alguma coisa? O Lu Beleza. também é que é um... Ele vem pra cá, já. Vamos lá. Aí a próxima vai falar, então, sobre a interligação das áreas. Aí sim é hora de, né, aproveitar os 3.000 caracteres para falar da saúde, da educação, da assistência social. Comumente nos bairros a gente tem, né, a rede, que a gente chama lá, CRAS, né? O CRAS ele faz uma rede, que é a rede territorial. Então isso já começa, se eu já estou integrada com a rede do território, que a assistência social integra, já tem um bom começo. Mas isso é pouco para o que um mestre e um agente cultural consegue fazer, né? Então, na questão da educação, gente, desde as crianças, orientação, isso já é educação, né? Até estar dentro da escola. Então, não preciso pensar se eu estou dentro da escola, eu estou só ligado com a educação. Tem toda uma né? Um pré, um pós, um durante, que vai caracterizar essa relação com a educação das pessoas ali do território. Saúde, a mesma coisa. E muitas vezes, gente, falta orientação. Então, orientar da pessoa, saber que ela tem o direito a. E isso é cultura, né? Ter a cultura de entender quais são os meus direitos, né? Enfim, e aí vai de as e as possibilidades, né? O esporte sempre tem espaços de esporte, tem pessoas que promovem o esporte, você pode estar articulado. O importante é lembrar que você não tem que fazer o que a outra área faz. A gente está falando de cultura. De contribuição. Né? Então, no exemplo que eu dei lá da cesta básica, você está ligado com a assistência social, não quer dizer que você tem que doar a cesta básica. Você está ligado com a saúde, não quer dizer que você tem que agendar o horário. Não é isso. Você tem que estar, né, contribuindo, fortalecendo as demais áreas. Acho que é por aí essa. E quando a gente fala saúde, também é saúde mental, né? Também. Porque, por exemplo, uma mais roda que de samba todas. tradicional, que reúne uma série de mestres ali, Uhum. quanto que ela contribui para a saúde mental das pessoas que estão atomizadas, né? Dentro de uma dinâmica de trabalho, de sobrevivência. Sim. Então, auxilia também. A gente tem muitas maneiras de olhar essa questão e desenvolver, né? Com certeza. E a próxima, gente, também é muito fácil da gente confundir, tá? Mas do mesmo jeito que a gente pergunta lá no começo público e pergunta áreas, né? Aqui é a resposta. Então, a próxima pergunta está te direcionando a pensar, a falar, né? A mostrar como que você se relaciona com as pessoas. Pensa isso, né? Você atua, tem alguma ação, né, voltada para grupos em situação de vulnerabilidade econômica ou social? Então, seriam as pessoas negras, indígenas, criança, adolescente, idoso. Aí eu vou olhar para as pessoas, né? Não que a gente não esteja olhando o tempo todo, mas é um bom norte, um norteador para responder essa pergunta. Como que eu penso os idosos aqui no meu trabalho, se meu projeto não é de idoso, né? Como que eu penso em realmente incluir as pessoas? Porque isso a gente está falando de inclusão, né? Poxa, mas não tem indígenas em Santos. Mas eu estou na cultura popular, eu sei que é importantíssimo o brasileiro entender, né, o que é, quem são e a importância dos povos originários. Tem alguma coisa, né? Se eu não tiver, fica até a dica, né? Vai, gente, acredita e constrói, que é importante. Posso dar um outro exemplo também? Claro. Por exemplo, pensar essa relação das pessoas em situação de rua, né? Sim. Muitas atividades que acontecem no espaço público é a única chance que pessoas em situação de rua têm de ter de ter o direito à cidadania, de poder estar ali dentro de uma atividade cultural organizada, né, e programada. E aí também é um dos poucos momentos onde a pessoa em situação de rua, as demais pessoas que compõem as classes sociais podem estar no mesmo lugar participando de uma atividade cultural. Então, quando você olha isso e você pensa isso, você pode também decorrer
sobre quem você atendeu também com essa atividade cultural, né? Com que público é esse que você troca, que você, quando você pensa em realizar a atividade, você pressupõe que você vai atingir. Aí agora começam os outros espaços, né, para subir os arquivos que você já preparou lá no começo, né? Então, o primeiro é o currículo. Esse acho que é o mais chatinho de subir em 1 mega. Quando tem muito anexo, né, para ficar em 1 mega, assim, a dica é fazer em PDF. PDF, Não faz no exatamente. Canva, gente. Mesmo o Canva, quando você baixa em PDF, fica pesado. PDF. E tem um instrumentozinho, assim, que você coloca no Google, juntar PDF, tem uns Isso. aplicativos e tal, que você consegue juntar as páginas do PDF dentro do mesmo arquivo também. Não, Legal. acabou isso, E aí né? são... Quer falar desse, Wagner? Não, eu só tenho uma dica que é relacionada aos textos, né? Isso. Porque assim, as pessoas precisam ficar atentas que o formulário ele não salva aquilo que está escrito, né? Então assim, eu calculei aqui que deve ter 10 textos para a pessoa poder mandar. Então, na verdade, a pessoa preparar esses 10 textos antes de preencher o formulário propriamente dito e só copiar e colar isso pronto para o formulário, porque evitar ficar escrevendo no formulário esses textos, porque a pessoa vai perder, assim, se alguma coisa acontecer no... Ele não salva, Ele né? não salva, né? Então, deixar esses textos salvos antes e depois só ir copiando e colando para as áreas que é necessário. Essa dica é boa mesmo. E aí, só para também tirar, assim, eu fiz um cálculo básico aqui. Quando a gente fala em 3.000 caracteres, a gente está falando de 30 linhas, mais ou menos. Então, até que é um tamanho de texto razoável para cada área. Aqui nesse último, é legal também dizer dos links, né? Veja se eu estou certa, Wagner. Se eu quiser colocar um link, eu não vou conseguir colar ele diretamente, né? Eu tenho que escrever ele num Word, Isso. salvar no PDF. Exato. É só PDF, né? Isso. E mandar, não E é mandar, isso? Legal. Lembrando sempre que esses links eles têm que estar liberados, né? Eles não podem ser aqueles links que a pessoa precisa de senha ou precisa pedir um acesso, porque aí na hora de baixar esses documentos fica tudo muito complicado lá para a equipe do Inclusive é bom testar esses links, exatamente isso. Testar, Copia, clicar, cola, entra, que isso entra em acontece outro. muito de link não abrir. E isso, o parecerista, quando vai clicar lá e não abrir, ele não vai ficar insistindo, nem pedindo para mandar de novo. Né? Então isso acontece muito. Essa primeira parte é isso, né? O complemento é só lembrando a todos do prazo, né? Amanhã tem o dia inteiro amanhã para pegar essas dicas e deixar tudo pronto, porque sexta-feira o de mestres encerra até às 18 horas. Então, lembrando que até às 18 horas de sexta-feira agora. Então, tudo bem, é um dia, mas com a explicação, com o passo a passo, é ter calma, né? Preencher isso e fazer, lógico, o que a gente sempre avisa também, nunca deixar para a última hora. Pode haver problema de muita gente querendo escrever no mesmo momento, faltando 2, 3 minutos para acabar. Então é bom, né, usar amanhã, usar para deixar tudo prontinho, para na sexta-feira ter o dia inteiro aí, até às 18 horas, para fazer a sua inscrição de mestres. Posso só completar uma coisinha? Claro. Muitas pessoas às vezes têm dúvidas se são mestres, né? Inclusive de áreas que às vezes as pessoas acham que não são, não é cultura. Não faz cultura, minha filha. A pessoa vive fazendo cocada, né? Ela faz a receita da cocada mais antiga que eu já vi na vida, né? Então é isso, tentar trazer a luz também para esses fazeres, né? Que às vezes a gente vai deixando na gaveta e não considera como algo muito importante, e que é muito importante mesmo para nossa memória, né? As benzedeiras, a gente tem... Conseguimos aí 5 veteranas que a gente tem trazido aí para a conversa. Às vezes vocês têm uma técnica artesanal que você mantém isso vivo. Você é um mestre daquele saber, né? Então, aqueles saberes que estão mais escondidos, né? Que a gente deixa guardado lá no fundo da gaveta, que a gente quase não conta para ninguém. Vale a pena, né? Eu sei que é difícil escrever o edital, mas é muito importante para a gente manter, né?
E que não se perca, né, gente? Eu sou uma militante da área, né? Então eu fico, assim, igual as fadas, né? As crianças. Não deixa luthier de instrumentos. Eu falei luthier de instrumentos. O cara luthier de instrumento, um monstro Exatamente. há 40 anos. Exato. E não, mas isso aí não é pra mim, não. E é artista, porque também é músico. Ele não consegue, por exemplo, falar, cara, você é mestre disso aí. Você tem uma história na cidade gigantesca. Bordadeiras. Faz isso. Aí a pessoa, eu vou ver, vou pensar. Então, além de músico, você é mestre. Você não precisa escrever só de músico. Então é isso, eu não sei se a gente já vai para outro, podemos fazer uma pequena pausa. Então vamos fazer uma pequena pausa aí de uns 2, 3 minutinhos. A gente vai subir os vídeos juntos? E voltamos, vai estar logo na sequência, a gente já vai fazer ao vivo, a live, dos diversas áreas. Então é só o tempo de tomar um café, arrumar a mesa e a gente já volta em 2, 3 minutos. A gente volta para a segunda parte dessa nossa live aqui sobre os editais da PENAB.